Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio da Rádio IEF, a sua comunicação científica e esportiva, direto da Universidade Federal de Alagoas. Aqui, o esporte e o conhecimento se encontram para promover cidadania, inclusão e, claro, muita informação com aquele jeitinho descontraído que só o IEF tem. Este programa é uma produção do Grupo de Pesquisa Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do nosso amado Instituto de Educação Física e Esporte. Com o apoio do programa Esporte na UFAL e com o apoio de 2 bolsas institucionais por meio do edital 05-2024, a atividade Práticas Corporais com Informação faz esse podcast acontecer. Hoje, vamos entender como a educação física também pode ser uma ponte para a inclusão, o desenvolvimento e a valorização da diversidade. Nosso foco hoje será o PFAUT, Programa de Exercício Físico para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, uma iniciativa do IEF-UFAL, que promove saúde, bem-estar e integração social por meio de atividades físicas adaptadas e transformadoras. Para conversar conosco sobre esta experiência, temos a honra de receber a professora Cristiane Vasconcelos, coordenadora do PFAUT. Professora, seja muito bem-vinda. Professora, para começar, poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como se envolveu com o tema da atividade física voltada para crianças com TEA? Bom, inicialmente eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa experiência de extensão e pesquisa no meu trajetória de trabalho aqui no IEF. Ela começou, na verdade, antes aqui da UFAL, em 2000, quando eu fazia um trabalho na rede do estado de Sergipe como gestora de educação especial. Então, a gente tinha todo um trabalho de atividade física nas escolas e fazíamos isso na perspectiva da sala de recurso e na educação física inclusiva. Aqui mesmo no IEF, nós começamos em 2009 com um projeto que ele foi iniciado porque eu vi que havia uma lacuna na perspectiva da atividade física dirigida à pessoa com TEA nas instituições de saúde. Então, quando eu fiz o levantamento com os alunos do bacharelado, nós visitamos os CAPs aqui da cidade de Maceió, e então nós tínhamos apenas um professor que trabalhava com a educação física dentro de um CAPs, e em função disso a gente começou com essa parceria e abrimos aqui o serviço, o PFAUT, em 2009, para garantir que essas crianças, adolescentes e adultos pudessem vir na UFAL para realizar as atividades 2 vezes por semana, ainda na quadra coberta aqui do IEF. Então, no caso, o PFAUT dentro do IEF já iniciou dentro dessa parceria, não é isso? Dentro dessa parceria, inicialmente com a saúde, E só depois foi que nós fizemos a parceria com a educação. Entendi. No caso, seriam escolas? Eram as escolas da rede, que na verdade ainda tinha aquela perspectiva de ter algumas salas de educação especial com as crianças. Inicialmente foi assim em 2009, ainda algumas escolas especiais, algumas escolas mais específicas para esse público. E depois a gente ficou então na perspectiva das salas de recursos dentro das escolas regulares. Entendi. E quais foram os maiores desafios de forma inicial que vocês enfrentaram para estruturar o programa? Nas escolas, o maior desafio foi especificamente entender que o profissional de educação física precisava estar na sala de recursos como um dos especialistas que podia dar um atendimento especializado para a criança com TEA que não conseguia ainda estar dentro do espaço inclusivo, porque muitas vezes eram crianças de nível de suporte 3, nível de suporte 2, que precisavam de maior suporte, de apoios, e a escola ainda não apresentava essa estrutura de formação, tanto para o auxiliar, havia uma demanda muito pequena para o auxiliar, e até o professor da sala de aula não conseguia entender o manejo que deveria ser dado àquela criança com autismo, que estava na sala inclusiva. Então, o maior desafio foi justamente entender que o profissional de educação física, ele não era o professor de apoio, mas o profissional da educação física poderia realizar práticas um pouco mais especializadas num determinado horário específico para que aquela criança tivesse um suporte motor para garantir a redução de comportamentos estereotipados, daquela agitação motora, para que só então ela voltasse para a sala de aula e pudesse acompanhar ali o fluxo da rotina da sala de aula. Essa para mim foi o maior desafio. Era entender que esse profissional daria aula de educação física inclusiva, mas que a aula de educação física inclusiva muitas vezes não dava a possibilidade de ter aquele menino de nível de suporte 3 que exigia de uma pessoa auxiliar para que ele se mantesse na atividade. Essa para mim foi o maior desafio.
No campo da saúde, né, mais para o bacharelado, eu digo a você que a gente não teve desafio, porque todas as instituições que a gente visitou para apresentar a educação física como uma atividade especializada a mais, a adesão foi instantânea. Inclusive, nós tínhamos até uma Kombi, na época era uma Kombi, que vinha dos CAPs, passavam pelos CAPs, pegavam os meninos e traziam aqui para a UFAL. Então, a parceria com a Secretaria de Saúde do município foi muito boa, muito bacana. E outras famílias também faziam lotação das crianças com TEA, passava nas casas das outras mães, são geralmente aí adultos e adolescentes, né? Porque as crianças estavam na escola, mas os adultos e adolescentes já não estavam mais na escola. E esse é um grande problema hoje da pessoa com TEA aqui na cidade de Maceió, é não ter serviço especializado para adolescente e adulto. Entendi. Então eu acho que a gente não teve problema com essa relação com a saúde e profissional da educação física, foi mais a questão mesmo da educação. Entendi. E o PFAUT nasceu como um projeto de pesquisa, extensão ou foi um misto? Foi um misto. Ele nasceu em 2009, inicialmente com o eixo da extensão. A ideia inicial era, vamos verificar se temos público, né? Olha só que ingenuidade da minha parte. E aí, quando eu verifiquei que o público era muito maior do que aquele que eu poderia absorver, e aí a gente fez, então, nós atendíamos 2 vezes por semana em 4 turmas diferentes, onde a gente tinha crianças, adolescentes e 2 turmas de adulto, porque vinham para mim o nível de suporte 3 adulto, que ali precisava de um manejo diferente. Então, nesse caso, eu digo para você que essa organização exigiu de mim pesquisa. E aí nasceu como extensão, cadastrado na Proeste, mas depois ela precisou ali ter uma colaboração de professores que não eram aqui da UFAL, de outros estados, inclusive, que pudessem colaborar com aquilo que eu estava fazendo para que eu pudesse avançar nessa dinâmica de assistência. Aí virou pesquisa e extensão. Mas foi quase que concomitante. Ainda no ano de 2009, nascemos como extensão e logo até o final do ano a gente passou a extensão em pesquisa. E todas as atividades eram realizadas aqui mesmo no IF? Todas as atividades do PFAUT eram realizadas aqui no IF. Como eu estou lhe falando, com exceção do público assistido na educação, que tínhamos 3 escolas, né, que atendiam, uma no Ouro Preto, uma na Jatiuca e a outra, não me recordo agora, ali em Bebedouro, o bairro, não me recordo exatamente o nome completo, mas eram 3 escolas municipais que assistiam crianças com TEA e a gente começou a fazer uma parceria ali com um profissional de educação física dentro da sala de recurso e na educação inclusiva com esse olhar diferenciado com um apoio. Entendi. E você possui monitores? Atualmente? Sim. Atualmente nós temos 22 voluntários, monitores e voluntários. São todos daqui do IF? Todos do IF, bacharelado e licenciatura. Interessante, muito bacana o projeto. E me diz mais uma coisa, o PFAUT, ele articula ciência e prática pedagógica, não é isso? Isso. Quais são os principais fundamentos teóricos e metodológicos que sustentam a proposta do programa? Bom, o programa ele é sustentado a partir da vertente da fundamentação teórica e metodológica da aptidão física, né? Nós temos o eixo do exercício físico e temos um eixo da psicomotricidade, são 2 eixos distintos, né? Hoje o PFAUT está aqui no CapTV, que ele faz um trabalho não só no CapTV, mas como em outras instituições de educação infantil, e aí no eixo educacional, o PFAUT hoje se baseia nos pilares da psicomotricidade. Então, a gente tem ali o Lebuche, o Vitor da Fonseca, o Alcotorrier, alguns autores da psicomotricidade que dão um norte de estruturação no âmbito da escola. Aqui na UFAL, aqui especificamente, a gente trabalha ali com a perspectiva do exercício físico. E na perspectiva do exercício físico, a gente tem as bases teóricas e metodológicas do NARRAS, né, essas abordagens mais relacionadas à saúde. Perfeito. E quais são os ganhos esperados nos âmbitos cognitivo, socioemocional e de integração social para as crianças com TEA? Na verdade, nossa pesquisa está baseada em 4 eixos. O exercício físico como uma intervenção sistematizada e especializada para a pessoa com TEA. No nosso caso, as variáveis que a gente trabalha em função do efeito da proposição que nós temos na área cognitiva,
na perspectiva de verificar o tempo de engajamento da criança na tarefa acadêmica de sala de aula, no eixo motor, os ganhos e melhorias nas habilidades manipulativas de equilíbrio e coordenação, na área da saúde, no perfil de saúde, na parte antropométrica, nas melhorias, né, de redução ali, de melhorias de condição. Não vou dizer a você que há uma melhoria de MC, por exemplo, mas há uma melhoria de perfil metabólico, porque nós fazemos os exames sanguíneos para verificar esse perfil e objetivamente na área da socialização, porque nós usamos uma escala de avaliação para verificar se houve. E tem um quinto eixo que a gente nem chama de quinto eixo, é um eixo que integraliza com todos os outros, que é o perfil geral dos sintomas centrais da criança. Então, as crianças aqui no PFAUT, esteja ela onde estiver, ela passa por um processo avaliativo comigo, onde a gente faz a avaliação de todas essas variáveis, a gente faz a intervenção e depois a gente faz a retestagem. Isso durante um ano, a gente faz 2 avaliações, uma no começo do semestre, 3. Uma no começo do semestre, uma no meio do semestre e uma no final do semestre. Aqueles que são atendidos hoje no IF, né, que são poucos, né, porque a gente tem o CUIDA, é um centro especializado em atendimento exclusivo para criança com TEA, a gente tem lá 78 crianças sendo atendidas, sistematicamente de segunda a quinta, com os nossos estagiários do bacharelado. Nós temos o CAP-TV, aqui dentro da UFAL, que a gente hoje atende 22 crianças aqui no IF, aqui no espaço do atletismo. E os exames de sangue são realizados aqui mesmo? São realizados, não, eles são realizados na rede regular do SUS, né? A gente tem uma parceria médica, ela faz a prescrição e acompanhamento para fazer a devolutiva dessas crianças do sangue e como é que está esse perfil. Para você ter uma ideia, só depois do PFAUT que essas mães identificaram qual era o tipo sanguíneo das crianças, porque a gente tem que fazer todo um procedimento adaptativo no laboratório, fazer o treinamento das pessoas que vão fazer essa recolha de sangue, assim como é uma valiosa informação para as famílias que não sabiam, por exemplo, o tipo sanguíneo das suas crianças. Então a gente faz o perfil metabólico mesmo para verificar, porque muitas crianças não estão acima do peso, não tem nenhum tipo de interferência, mas tem um perfil metabólico muito ruim e a gente precisa, com a atividade física, verificar se há ou não um efeito, impacto ali dentro daquele perfil. Entendi. Muito interessante realmente a prática de vocês. E outra coisa, quem pode participar e como se dá a escolha e a adaptação das atividades físicas? Quem são os participantes do PFAUT? Nós temos 2 entradas. A entrada que é do IF, que está sendo o serviço oferecido aqui, qualquer criança com TEA da educação infantil, da rede pública, municipal ou estadual, pode vir até aqui o IF, ao atletismo, faz um cadastro, a gente faz então o agendamento para passar inicialmente pelo processo de avaliação e depois faz a intervenção. E a gente faz todo o controle da criança. Crianças que estão sendo atendidas, que são essas 76 crianças do CUIDA, a entrada é por lá, é o serviço especializado deles que fazem a triagem. É uma criança que já é atendida pelo CUIDA e também tem um serviço especializado de educação física. Entendi. E nesse caso, atualmente você não trabalha mais com adolescentes e adultos, não é isso? Infelizmente não, porque a gente não tem, por mais que você acredite que 20 estagiários voluntários é muito, ele é insuficiente para a gente também ter as turmas de adultos e adolescentes. Então, hoje eu não tenho como fazer uma extensão maior desse público, porque eu não tenho suficiente atendimento assistente para ele, que seriam os acadêmicos de educação física. E quantas pessoas, no geral, você atende hoje em dia? 32. Aqui? Isso. Aqui no IF, 32, mais 76 do CUIDA. Nós temos mais de 100 participantes do nosso projeto. Já tivemos mais, mas agora a gente está sem o controle, sem o grupo controle, porque é um grupo que ficou adolescente. E aí a gente está fazendo, por isso que a gente reduziu agora um pouco esse número. Ah, entendi. E existe um protocolo estruturado de intervenção ou ele é constantemente ajustado à singularidade de cada criança? Não, existe um padrão, inclusive ele foi publicado no Guia Nacional de Atividade Física para a Pessoa com TEA. É o meu protocolo publicado do doutorado. E o ajuste que está na literatura, inclusive, ele depende da criança, mas são procedimentos adaptativos da criança, de manejo da criança. O protocolo é o mesmo, são atividades de força, equilíbrio e coordenação.
O que eu vou adaptar, o que eu vou ajustar é o manejo, como essa criança vai estar vivenciando esse protocolo. Entendi. E quais foram os instrumentos de avaliação utilizados para mensurar os impactos do programa? É como eu falei para você, cada variável tem um instrumento específico, né? Então, por exemplo, a variável cognitiva, ele tem um teste específico de cognição que a gente coloca. O motor é o MABC. O teste de sintoma, de perfil geral de sintoma, essas são as escalas ATAS e CAS. O perfil inflamatório metabólico, são os exames de sangue. Então, cada um terá o seu instrumento próprio. Entendi. E o PFAUT envolve estudantes de graduação e pós-graduação? Sim, tanto aqui quanto fora daqui, porque ele já está sendo replicado em algumas, por exemplo, na Universidade Estadual da Bahia, na Universidade Estadual de Pernambuco, na Universidade Federal de Santa Catarina, ele tem replicação lá. O mesmo modelo, o que acontece aqui, acontece lá. Incrível, realmente um trabalho admirável. E como o programa tem contribuído para a formação crítica e científica desses futuros profissionais? Eu acho que a partir daquilo que eles vivenciam, experimentam aqui, no sentido da prática, de entender o que é um protocolo, de como aplicar, de como fazer a intervenção, de como pensar a intervenção para um público com uma variabilidade dentro de um espectro, no sentido da produção acadêmica, na participação de eventos científicos, na produção de outros engajamentos e atividades que se relacionam com o TEA, que estão para além dos muros da UFAL. Acho que essa é a contribuição que o IF dá na perspectiva do PFAUT. E a senhora acredita que essa experiência oferece aos discentes uma compreensão mais ampla do papel social da educação física e de sua interface com a saúde e a inclusão? Eu acho que, olha, só cadastrado no meu PFAUT já passaram por mim 78 alunos. Deles, mais de 80% estão trabalhando com TEA na rede privada e pública. Então, acho que a gente está garantindo, né? É verdade. Então, a gente tem... Inclusive, eu tenho clínicas, eu tenho escolas precisando de professores de educação física especializado no TEA e, às vezes, eu não tenho quem indicar, porque quem já está formado já não tem mais vaga. Então, eles estão super engajados. Eu não tenho problema com isso e acho que a gente tem trazido uma boa contribuição se pensarmos na mercantilização do trabalho que é feito, né? E é uma área que está exigindo uma demanda cada vez maior. E cada vez mais especializada. E em relação à infraestrutura, recursos humanos e financiamento, você tem enfrentado alguma dificuldade? Tenho, todas elas. Mas eu digo a você que eu tenho um diretor do IF que tem me atendido dentro das possibilidades, evidente. E eu acho que hoje eu tenho a melhor estrutura que eu já tive nesses últimos anos. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que o que eu tenho hoje dá para fazer uma boa entrega. E acho que eu vou trazer, sim, uma estrutura melhor a cada vez. Mas eu vou batendo nas portas, eu vou chegando junto, me submetendo a editais e recebendo aquilo que precisa. Agora mesmo a gente ganhou 2 instrumentos de avaliação, que foi o MABC, ganhamos um tapete sensorial. Eu não tenho o que reclamar, não. Acho que hoje eu tenho uma boa entrega. E você me disse que tem a ideia de expansão do programa, não foi isso? Mas fora isso, tem outra perspectiva futura do PFAUT? Tenho, que todos os alunos vá para o mestrado e doutorado e continuem estudando TEA. Até porque daqui a alguns anos eu devo me aposentar, mas eu queria que todo mundo pudesse viver o TEA como uma perspectiva de vida para sempre. Então, chegamos ao final de mais uma entrevista e hoje tivemos a oportunidade de conhecer o projeto de perto, do PFAUT, coordenado pela professora doutora Cristiane Vasconcelos Andrade, e refletir sobre a educação física, que pode ultrapassar os limites da prática corporal e assumir um papel social, científico e inclusivo. O PFAUT mostra também que a universidade não apenas produz conhecimento, mas também transforma realidades, promovendo desenvolvimento, bem-estar e integração social para crianças com TEA, suas famílias e a comunidade. Professora, muito obrigada pela sua participação, por você disponibilizar o seu tempo, de mostrar aqui para nós, detalhar um pouco mais para que pudéssemos conhecer o PFAUT. E caso algum aluno queira participar, ser voluntário do projeto, como pode ser feito? Ele pode vir aqui na pista de atletismo, certo? Ele pode fazer aqui um cadastro. Esse semestre a gente não está colocando mais ninguém, porque tem que passar por uma formação. Ele entra, faz o cadastro, a gente chama para uma formação, sempre é no início do semestre, e a partir dessa formação ele faz o engajamento dele.
É super simples e a gente com certeza está de braços abertos sempre para outros estagiários. E a você que nos acompanha, fica aí o convite para conhecer mais sobre os projetos de extensão e pesquisa do IF-UFAL, que continuam reafirmando a importância da educação física como um campo de transformação e inclusão. E claro, se você quiser sugerir temas, fazer perguntas ou simplesmente continuar esse bate-papo, fique à vontade para nos contatar. Queremos que esse espaço seja cada vez mais construído com vocês ouvintes. Este episódio foi produzido pelos monitores Luiz Guilherme e Morgan Stephanie do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta enviar no e-mail radioifufal@gmail.com. Aproveite e já segue o nosso Insta, @remix_ufal e compartilhe este episódio. Ficamos por aqui e até a próxima.